Wicked 2 é um dos grandes lançamentos de 2025 e a gente aqui no A Geleia não poderia ficar de fora de comentar um pouquinho sobre essa produção. Eu sou o Yuri e eu tô aqui com o Marlon e a gente vai comentar um pouco aqui sobre essa grande estreia do ano. E já se inscreve aqui para não se esquecer lá no final e também para receber mais vídeos como esse. Então vamos lá, vamos começar com a leitura da sinopse. Já vou deixando aqui um adendo que eu não assisti o filme e quem assistiu é o Yuri, então é ele que vai comentar aqui pra gente. A gente vai descobrir se ele gostou ou não. Mas primeiro eu tô com a colinha aqui do lado, ó. Vamos ler aqui a sinopse do Wicked 2, que é o seguinte, é uma continuação direta, né, do primeiro filme do ano passado? Ou do ano retrasado? Do ano passado. É do ano passado, uma continuação direta. E a gente vai aqui, ó. Elphaba, agora demonizada como bruxa má do oeste, vive no exílio, escondida na floresta de Oz, e tenta desesperadamente expor a verdade que conhece sobre o mágico. Enquanto isso, Glinda se tornou o glamuroso símbolo da bondade para todo o reino de Oz e desfruta das vantagens e da fama e da popularidade. Ela está se aproveitando. Quando uma multidão enfurecida se ergue contra a bruxa má, Glinda e Elphaba vão precisar se unir uma última vez. Essa é a sinopse do filme. Pra mim parece uma baita loucura, não entendi nada. Mas, Yuri, fala aí o que você achou de Wicked Parte 2. Cara, eu acho que a coisa mais engraçada pra mim agora é que você lendo essa sinopse, basicamente a sinopse é o resumo do filme. Assim, de verdade, por mais curioso que isso possa parecer, assim, enfim, né? Esse filme é baseado em um musical que eu não assisti, que também, por sua vez, é baseado, eu acho que em um livro que eu não assisti. Então, quer dizer, dessa cadeia de produções, eu só tive contato com os filmes, realmente. E eu assisti ano passado, né? O primeiro, o Wicked, e fui de coração aberto, né, para ver. Não tenho tanto preconceito já com musicais, né? Eu acho legal. E o primeiro, o Wicked, ele é interessante, eu acho que até num sentido de produção, porque ele é um filme que ele abraça ser um musical bem nesse sentido mais patético, realmente, que a gente pensa quando a gente fala de um musical. Então, assim, ele é muito colorido, ele é muito falso, né? Ele é camp, ele é kitsch, né? Ele é bem assim, ele não tá tentando tornar algo real por ele estar no cinema. Então, ele consegue mediar bem, assim, a questão de usar, né, o poder do cinema para talvez trazer coisas que as pessoas não viram num palco de teatro, né? Só que, assim, você ainda tem aquela coisa de, assim, ter vários bailarinos dançando e as pessoas começam a cantar do nada e ter coisas grandiosas e coisas se movendo. E o primeiro filme, eu acho que encantou muitas pessoas por isso, né? Porque é um tipo de filme que você não vê mais, né? Eu acho que a gente tem, assim, tanto tempo já de o cinema tentar trazer um certo naturalismo, né? Que as pessoas chamam de realismo, né? Então, assim, o cinema tá tão nessa coisa, e ele é um filme que parece realmente, assim, o primeiro, né? Parece um conto de fadas, parece uma historinha realmente, assim, super colorido, super vibrante. Ele não tá se preocupando em parecer real em nenhum momento, né? Tem bicho em CGI falante, tem gente que começa a cantar do nada e sobe um palco para a pessoa cantar. E eu acho que, assim, ele achou seu público e achou outros públicos que talvez não tinham visto, talvez, isso, né? Sei lá, acho que na época de ouro lá de Hollywood, você tinha mais musicais, né? Com essas características, né? E mesmo o acesso aos musicais em teatros, né? Você precisa ter um teatro gigante, talvez, para fazer isso. E eu acho que ele foi um filme que conquistou bastante pessoas por isso.
E aí chega nesse segundo filme e ele, de certa forma, quebra bastante com esse encantamento que foi o primeiro filme, né? E isso faz parte da história. Enfim, né? Para quem não sabe nada, né, da história, né? O Wicked, vendo o primeiro filme, eu entendi que é uma trama que se passa em torno ali do filme Mágico de Oz, né? Então, no primeiro filme, vamos dizer que são, sei lá, não sei ao certo, mas são vários anos quando a bruxa má e a bruxa boa do Mágico de Oz, na verdade, se conheceram no que seria meio que uma universidade, né? E aí elas tiveram aquele primeiro contato, e aí o primeiro filme fala muito desse estranhamento, porque uma foi nascida em um berço de ouro e a outra é meio que uma filha bastarda, então você tem pessoas com origens diferentes, e aí elas acabam tendo que trabalhar juntas ali naquele contexto educacional, né? E desse conflito acaba nascendo uma amizade e que mais para frente vai resultar, vai, na verdade, bater de frente com a questão quando, enfim, elas conhecem o Mágico de Oz, né? Que é meio que o soberano desse lugar mágico, desse lugar fictício, e a gente entende que ele meio que assim, tem algumas coisas sombrias ali, né? Ele tá querendo, por exemplo, fazer com que os animais falantes desse mundo sejam controlados e deixem de falar, né? Porque ele quer ter o controle, ele não tem o controle da magia, como a gente acha, e pelo próprio nome dele, né? E a Elphaba, no caso, tem o controle da magia, né? Ela consegue ler lá uma espécie de grimório lá, e aí ela consegue ser uma bruxa de verdade, né? Só que ela não quer só usar o poder dela para ela, né? Ela quer usar o poder dela para melhorar o mundo, até por ela ter essa origem, né, de ter sido uma filha bastarda, né? E ela ter essa pele verde, né? E aí já puxa também questões como a questão de raça, né? Ali ela não quer que os animais sejam aprisionados ou exilados, ela quer que eles continuem fazendo parte da sociedade e, enfim. E aí o filme puxa uma coisinha dessa meio assim, né? Um comentário político, e aí chega nesse segundo filme e é onde a história dessas duas amigas, né, com origens diferentes, vai de fato encontrar a história clássica do Mágico de Oz. Eu fiquei curioso que você fez uns comentários falando sobre tudo o que chamou a atenção no primeiro filme, né? O que conquistou o público no primeiro filme. E é engraçado porque, como eu vejo de fora, eu não assisti também o primeiro filme e não assisti esse segundo. Então eu sou bem a parte desse universo, né? Que eles estão contando aqui no filme, né? Do jeito que eles estão contando agora. Mas é curioso porque assistindo os trailers, os anúncios e tal, ele passa muito a sensação de que é uma extensão quase linear do primeiro filme, assim. Parece que vai ser o meme, assim, né? A mesma coisa 2, né? Que vai ser realmente uma continuação bem direta e que não tem muito pra onde fugir. E aí, avaliando tudo isso que você tá contando, eu fiquei curioso, tipo, o que eles fizeram nesse segundo que é tão diferente a ponto de você não ter gostado tanto dele assim, né? Então, eu acho que esse segundo filme eu definiria como, enquanto o primeiro, né, ele tem bastante essa ideia de trazer um espetáculo, né? Então ele tem, como eu falei, ele tem esses grandes sets, né? Então o pessoal canta muito na escola e você tem os alunos que vão cantar juntos. E você tem um pensamento, né? Uma amiga está pensando ali e está em conflito sobre começar essa amizade com outra
que tem uma origem diferente, então aquilo vira um devaneio, mas vira uma cena grande, né? E traz essa vistosidade para a tela, né? Então é uma experiência realmente, sei lá, eu acho que de certa forma é um épico, né? Um épico musical, assim, é grandioso. O primeiro. E aí a gente chega nesse segundo filme e ele é muito mais contido, assim, né? Eu acho que até para quem não gosta de musical, ele é um filme com muito mais ação, assim. Então, enquanto no primeiro tinha todo esse rame-rame de ser a coisa de escola e de ser a coisa da amizade, se vai ou não vai acreditar uma na outra, né? Aqui você já tem duas personagens, de certa forma, mais adultas, né? E as músicas acontecem muito mais, assim, como solos, né? Então elas estão sozinhas ou estão em diálogo e não em poucos momentos você tem a própria expansão da tela, né? Então você tem muito mais um filme que trabalha mais assim até visualmente, né? Os closes, né? E trazer essa parte mais do mental de cada uma dessas duas personagens, como ela tá lidando com os conflitos que elas estão vivendo, tá? É interessante, né? É uma coisa bem padrão da indústria, e você também fez esse comentário rápido sobre esse filme agora, né? O Wicked Parte 2. Então ele também tem ali algo político nele, né? Como não poderia deixar de faltar. Acho que virou padrão hoje em dia. O que você tem a dizer sobre isso a mais, assim? O que o filme entrega e se ele realmente entrega, né? Ou se fica muito superficial, não sei. Eu acho que vendo as duas partes agora, eu acho que fica muito nessa sensação também de que, assim, a primeira parte promete bastante nisso, né? Porque, principalmente, a gente tem a personagem que é, de certa forma, né, central, né? Que dá nome à história, né? Que é a bruxa má do Oeste, que é a Elphaba, que é, no caso do filme, né, interpretado pela Cynthia Erivo, que é uma mulher preta, né, e no caso do filme ela é verde, mas enfim, é difícil desassociar nessas questões raciais e do preconceito, né, que ali ela está sendo perseguida por ser uma personagem que tem poderes, mas está contra o sistema, né, e porque ela poderia brilhar sozinha, mas ela não quis brilhar sozinha, né? E aí, por isso, ela passa a ser vista como alguém que, sei lá, né? No mundo real seria assim, ela é muito militante e tal, né? E isso é o fim do primeiro filme, né? Ou do primeiro ato, enfim, né? Que traz ela meio que se colocando contra esse lado de assim, eu vou aceitar que eu consigo me infiltrar no sistema e vou brilhar, né? E eu acho que isso planta bastante política nessa história, mas que nessa segunda parte acaba sendo meio agridoce, né? Porque talvez não entrando em tantos spoilers do final do filme, mas do desenvolvimento, a gente vê que esse mundo de Oz é injusto, né? E a gente tem um encaminhamento que ela, como a gente sabe, pela história do Mágico de Oz, o filme, né? Ela acaba sendo realmente vista, ela não tem uma solução, assim, ela não triunfa, né? Então a visão dela, ela continua sendo injustiçada, ela continua sendo vista como uma bruxa má, né? Que é o nome que ela recebe em geral, né? E aí talvez a gente pode estar recebendo muitas alegorias políticas, né? Mas eu acho que quando vem uma que não tem um final feliz, né? Não tem um final otimista nesse sentido, né? É um pouco estranho. Então, essa personagem é vítima de preconceito, é vítima de uma campanha difamatória, né? Na verdade, até que fixam esse título nela de ser má, sem ela realmente fazer grandes maldades, pelo menos antes dos eventos ali do filme, né? E ela não tem um grande triunfo sobre o sistema, né? E, por outro lado, da mesma forma, o filme posiciona
que a sua amiga loira, né, ela consegue até mudar o sistema, mas ela tem um jeitinho mais diplomático, e ela também, por ter vindo de um lar privilegiado, né, acaba não sendo tão confrontada. E aí eu acho que é um filme que, não sei, assim, por um lado ele enquanto fantasia, talvez cria a expectativa, né, na gente que assiste, de que vai ter esse triunfo, né, do alguém que sofreu e vai vencer. Mas ele acaba tendo esse final, curiosamente, bem realista, né? Que é assim, meio que a luta continua, né? E aí dá um tom político para esses dois filmes, mas de um jeito meio ácido ou até amargo. Entendi. Então talvez eles consigam fazer melhor no terceiro, né? Mas será que vai ter? Bom, então é isso, né? A gente não sabe ainda se vai ter o terceiro filme. Eu honestamente espero que não. Brincadeira, não faz nenhuma diferença pra mim que eu não vejo. Mas é isso. Comenta aqui o que você achou do filme, né? Se você assistiu, se você gostou ou se você não gostou tanto assim, igual o Yuri comentou, né? Do que eu entendi assim, parece que ele não achou o filme terrível, né? Não é isso, Yuri. O filme parece que Não é terrível. Só não. Talvez assim, meio corrido também. Mas é isso, faz parte, né? Mas é isso. Se inscreve aqui, comenta o que você achou de Wicked Parte 2. E até a próxima.